Vivemos em uma era onde as pessoas preferem um elogio falso a uma verdade dolorosa. Preferimos o conforto da hipocrisia à coragem da honestidade. E nesse jogo, começamos a construir máscaras que, com o tempo, se tornam tão pesadas que já não sabemos mais quem somos sem elas. Immanuel Kant não precisava conhecer a era digital para compreender o problema que habita o coração humano: o auto-engano. A hipocrisia não é só mentir para os outros. É mentir para si mesmo. É fingir que está tudo bem quando não está. É sustentar uma imagem enquanto o interior está em ruínas. É dizer sim aos outros enquanto o seu coração grita por um não. É pregar valores que você não pratica quando ninguém vê. E é exatamente aqui que o pensamento de Kant nos confronta. Para ele, a verdade não era uma escolha, era um dever. Um dever inegociável. Kant acreditava que a moralidade só faz sentido quando parte de princípios que podem ser universalizados. Isso significa que você só deve agir segundo uma regra que você aceitaria que fosse aplicada a todos. Se você mente, você está dizendo com o seu comportamento que mentir deveria ser permitido universalmente. Mas se mentir fosse uma regra para todos, a confiança entre as pessoas desmoronaria. Se ninguém pudesse confiar em ninguém, as palavras perderiam valor, os contratos seriam inúteis, as relações seriam instáveis. E você percebe? A mentira não é só um ato isolado. Ela é um ataque direto à estrutura moral que sustenta a convivência humana. E quando olhamos para as nossas vidas, quantas vezes temos negociado a verdade? Quantas vezes dissemos meias-verdades para não nos sentirmos rejeitados? Quantas vezes criamos versões de nós mesmos que não existem, só para agradar ou para evitar o confronto? E quantas vezes preferimos o silêncio covarde ao invés da verdade necessária? Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Mas nem sempre queremos essa liberdade, porque ela custa caro. Custa romper com as aparências. Custa deixar de ser aceito por alguns. Custa encarar quem somos sem as maquiagens sociais. A verdade nos liberta, sim, mas antes, ela nos desmonta. E é por isso que escolhemos a hipocrisia tantas vezes. Ela é mais leve, mais cômoda, mais adaptável. Mas o que é confortável para o momento pode se tornar uma prisão eterna. Kant nos ensinaria que a mentira nunca pode ser justificada, porque ela destrói a moralidade. Ele não aceitaria as nossas desculpas modernas. Ah, foi só uma mentira branca. Mas era para proteger alguém. Eu não queria magoar. Para Kant, mesmo a menor mentira abre rachaduras na base do caráter. Mesmo a mentira mais inocente corrói a dignidade. E a dignidade humana é inegociável. Você não pode vender um pedaço dela para sobreviver socialmente. Quantas vezes você já se sentiu sufocado por manter uma aparência? Quantas vezes você já deixou de dizer o que precisava por medo da reação? Quantas vezes você já percebeu que estava vivendo uma versão superficial de si mesmo? Isso é hipocrisia. Isso é auto-engano, e não a paz dentro de quem sustenta uma mentira. O problema não é só o que você mostra para os outros, é o que você esconde de você mesmo. É aquele pensamento que você recalca, aquela verdade que você empurra para o canto da alma, para não ter que lidar com as consequências. Mas a verdade tem um poder incontrolável. Ela volta. Ela te persegue. Ela grita. E cedo ou tarde, ela te encontra. Você pode esconder dos outros. Você pode esconder do mundo. Mas você nunca vai conseguir se esconder de si mesmo para sempre. Quando vivemos na hipocrisia, vivemos na instabilidade. Estamos sempre pisando em ovos, sempre temendo ser descobertos, sempre gastando energia para sustentar aquilo que não somos, e essa energia nos esgota. Esse esforço nos destrói. Porque viver uma mentira é manter uma guerra constante entre o que você mostra e o que você sente. A verdade pode doer, mas a mentira adoece. A verdade pode afastar, mas a mentira aprisiona. Verdade pode expor, mas a mentira mata a sua alma em silêncio.
Kant nos ensinaria a olhar no espelho sem desculpas, a encarar os nossos próprios olhos com honestidade brutal. Porque a moralidade só começa quando você para de negociar a verdade dentro de você, quando você decide com coragem viver de acordo com princípios que você aceitaria como lei para toda a humanidade. A verdade não pode ser sua moeda de troca. Ela não pode ser um produto que você negocia por aprovação, status ou conveniência. A verdade é o alicerce da sua dignidade. Quando você começa a negociar a verdade, você começa a leiloar a sua alma. Não importa o quão pequeno pareça, toda vez que você escolhe esconder, fingir, omitir ou mentir, você abre mão de uma parte da sua liberdade. Porque quem vive de aparência é escravo da manutenção da aparência. E você? Quantas vezes você já mentiu para manter um relacionamento? Quantas vezes você já mentiu para evitar um conflito? Quantas vezes você já mentiu para não parecer fraco? Se isso te confronta, escreve aqui nos comentários. Eu escolho a verdade. E continua comigo, porque nós vamos caminhar lado a lado no caminho difícil, mas libertador, da verdade inegociável. A verdade não é uma opinião. A verdade não é uma preferência. A verdade não é uma ferramenta que você usa quando te convém. A verdade, segundo Immanuel Kant, é uma lei. Uma lei que não pode ser dobrada, corrompida ou adaptada aos seus interesses. Uma lei que não se curva diante da sua vontade. Uma lei que permanece, mesmo quando você quer fugir dela. Kant nos ensina que a verdade é um dever absoluto. Não há exceções. Não há circunstâncias onde a mentira se torna aceitável. Porque se você abre uma exceção, você cria um mundo onde todos podem mentir quando lhes convém. E um mundo onde todos mentem é um mundo onde ninguém pode confiar em ninguém. A mentira, mesmo que pareça pequena, destrói o tecido que mantém as relações humanas de pé. E é por isso que, para Kant, a verdade não se negocia. Vivemos tempos onde as pessoas se tornaram mestres em relativizar a verdade. A frase, "a minha verdade", se tornou um mantra social. Mas Kant nos lembraria que a verdade não é propriedade privada. Ela não é subjetiva. A verdade é universal. Se cada um cria a sua própria verdade, o que resta é o caos. O que resta é a guerra de versões. O que resta é a destruição da confiança mútua. Quando você mente, você escolhe um caminho que não pode ser transformado em uma lei universal sem que o mundo desabe. Imagine se fosse aceitável que todos mentissem sempre que quisessem proteger alguém ou ganhar uma vantagem. As palavras perderiam o valor. As promessas seriam vazias. As relações seriam frágeis. Os contratos seriam inúteis. O mundo se tornaria insuportável. Kant exige de nós uma honestidade radical. Uma honestidade que não faz concessões. Uma honestidade que não se esconde atrás de justificativas sociais. E Jesus também foi radical sobre isso. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5:37. O que passa disso, as meias-verdades, as omissões convenientes, os discursos ensaiados, vem da mentira, vem da corrupção moral, vem da hipocrisia. Mas por que mentimos? Por que negociamos a verdade? Mentimos porque queremos ser aceitos. Mentimos porque temos medo das consequências. Mentimos porque queremos parecer melhores do que somos. Mentimos porque queremos evitar o desconforto. Mentimos porque é mais fácil, porque mentir muitas vezes nos compra tempo, nos compra elogios, nos compra uma paz falsa. Só que toda vez que você compra tempo com a mentira, você está vendendo a sua dignidade. Toda vez que você escolhe o elogio sobre a verdade, você está abrindo mão de quem você realmente é. Toda vez que você cria uma versão de você que não corresponde à realidade, você está se tornando prisioneiro da própria invenção. A hipocrisia social é uma teia que aprisiona. Vivemos sorrindo para quem não gostamos. Vivemos elogiando o que desprezamos. Vivemos defendendo causas que não acreditamos, apenas para parecer bons. Apenas para parecer corretos.
apenas para caber no molde que a sociedade exige. Mas a verdade nunca se curva à opinião pública. A verdade não precisa ser aceita para continuar sendo verdade. Você consegue perceber quantas vezes você já trocou a verdade por aprovação? Quantas vezes você já ficou em silêncio quando deveria ter falado? Quantas vezes você já disse o que esperavam de você, mesmo quando sabia que era mentira? E a pergunta mais importante: quantas vezes você já se perdeu tentando agradar os outros? Kant te desafiaria a olhar para dentro e responder com honestidade brutal. Você está vivendo uma verdade inegociável ou está adaptando seus princípios para se encaixar? A verdade é inegociável. Mesmo quando ela te custa o emprego. Mesmo quando ela te custa a amizade. Mesmo quando ela te custa o elogio. Mesmo quando ela te custa o conforto. Mesmo quando ela te custa o próprio orgulho. Porque viver na mentira pode te dar vantagens temporárias, mas viver na verdade te dá paz eterna. Jesus disse: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Isso não é só uma instrução para discursos. É uma instrução para a vida. É um chamado para sermos inteiros, transparentes, consistentes. É um convite para não sermos dois. Um quando estamos sozinhos, outro quando estamos em público. Um quando estamos com estranhos, outro quando estamos com amigos. Um quando estamos com Deus, outro quando estamos com o mundo. A verdade exige coragem. Coragem para perder. Coragem para enfrentar. Coragem para ser rejeitado. Coragem para caminhar, sozinho se for preciso. Porque às vezes viver a verdade vai te custar tudo. Mas viver na mentira vai te custar a alma. E o que você prefere? Se você já pagou o preço por dizer a verdade, comenta aqui. A verdade é minha escolha. E continua. Comigo. Porque o caminho da verdade pode ser solitário, mas nunca é em vão. Viver na verdade é um caminho que muitas vezes vai te deixar só. É fácil ser aplaudido quando você fala o que as pessoas querem ouvir. É fácil ser amado quando você adota os discursos que o mundo espera de você. É fácil ser aceito quando você vende a verdade e compra a hipocrisia social. Mas viver a verdade de forma inegociável vai te custar companhias, vai te custar posições, vai te custar aplausos. Immanuel Kant sabia disso. Para ele, a autonomia moral era inegociável. Você precisa agir segundo a sua própria razão, segundo princípios que você aceitaria como universais, mesmo quando todos à sua volta seguem outra direção. Viver pela verdade é um caminho solitário, mas é o único caminho digno. Quantas vezes, por medo de ficar só, você escolheu a mentira? Quantas vezes você deixou de sustentar um princípio porque sentiu que seria excluído? Quantas vezes você preferiu se calar para não ser criticado? Kant não tinha espaço para concessões. Ele acreditava que um ser humano só é verdadeiramente livre quando é capaz de obedecer à sua própria razão moral, ainda que isso custe a aprovação de todos. Porque quando você depende da aceitação alheia para agir, você não é livre. Você é escravo da opinião dos outros. E a Bíblia também nos alerta sobre isso. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. A verdade te liberta, mas também te separa. A verdade te aproxima de Deus, mas também pode te afastar das multidões. E talvez seja por isso que tanta gente escolhe a hipocrisia. Porque a hipocrisia constrói pontes fáceis com o mundo, enquanto a verdade, muitas vezes, exige que você queime as pontes que te prendiam à aprovação dos homens. É duro perceber que às vezes você vai perder amizades porque decidiu falar a verdade. É doloroso entender que alguns lugares não te querem se você decidir permanecer honesto. É difícil aceitar que alguns relacionamentos só existiam porque você fingia ser alguém que não era. Mas é necessário, porque quem vive de mentira nunca pertence de verdade. Você já sentiu essa solidão? Já sentiu que viver de forma verdadeira te afastou de pessoas que você amava? Já sentiu que o preço da verdade parecia alto demais? Kant diria que o valor da sua dignidade
não pode ser calculado por quantidade de aplausos, nem por quantidade de seguidores, nem por quantos te aceitam. A dignidade é medida pela fidelidade que você tem àquilo que você sabe que é certo, mesmo quando ninguém te apoia, mesmo quando ninguém te entende. E a verdade é que, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta das mentiras convenientes que o mundo constrói. A solidão moral é um território que poucos estão dispostos a habitar, porque viver pela verdade vai te colocar contra o fluxo, vai te deixar em silêncio enquanto todos gritam, vai te fazer andar por caminhos onde poucos passam. Mas é justamente nesse lugar que a sua alma encontra paz. É nesse lugar que a sua consciência dorme tranquila. É nesse lugar que você constrói raízes profundas que não podem ser arrancadas pelas circunstâncias. A verdade não te promete conforto, mas te entrega liberdade. A verdade não te promete aprovação, mas te oferece integridade. A verdade não te promete facilidade, mas te concede dignidade. Quantas pessoas hoje vivem de máscaras porque não suportam a ideia de ficarem sós? Quantos aceitam convites, propostas e relacionamentos que ferem os seus princípios, apenas para não perderem companhia? Quantos aceitam sorrir enquanto o coração está gritando? Viver pela verdade é um caminho estreito. E foi exatamente isso que Jesus ensinou. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. O caminho da hipocrisia é largo, é fácil, é confortável, mas conduz à perda de si mesmo. O caminho da verdade é estreito, é duro, é solitário, mas é o único que conduz à verdadeira vida. Você precisa decidir se está disposto a pagar o preço. Porque a verdade vai te deixar só. Vai te deixar sem aprovação. Vai te deixar fora dos grupos populares. Vai te deixar longe de quem vive de aparência. Mas também vai te deixar com a alma limpa. Vai te deixar com a consciência livre. Vai te deixar diante de Deus, sem máscaras. Kant diria que viver pela verdade não é uma opção, é um dever. Mesmo que isso te custe tudo. Mesmo que isso te custe todos. E você? Está pronto para perder o mundo para não perder a verdade? Se isso está te fortalecendo, comenta aqui. Eu permaneço na verdade. Se inscreve no canal e continua caminhando comigo, porque viver de verdade pode parecer solitário, mas nunca é vazio. Viver na verdade é um ato de coragem. É uma declaração silenciosa de que você prefere carregar o peso da sinceridade do que viver a leveza ilusória da mentira. É escolher o caminho mais difícil, sabendo que ele é o único que mantém sua alma inteira. Immanuel Kant nos ensinou que a dignidade humana está justamente em agir por dever, e não por interesse. Viver de forma ética não é uma questão de vantagem, é uma questão de dever. Não é sobre o que você pode ganhar, é sobre o que você jamais pode perder, a sua integridade. Kant seria implacável com o nosso mundo atual. Ele nos chamaria de covardes por relativizarmos a verdade em nome do conforto. Ele nos confrontaria por vendermos nossas palavras e adaptarmos nossos valores para caber em ambientes que não respeitam a autenticidade. Ele nos lembraria que quando você troca a verdade por aceitação, você está pagando um preço alto demais, o preço da sua própria essência. E Deus também não faz concessões aqui. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Provérbios 12:22. Não é sobre o quanto você parece bom, é sobre o quanto você é verdadeiro. Deus não se agrada das aparências que você sustenta para o mundo. Deus se alegra na verdade que você vive, mesmo quando ela te deixa vulnerável. Coragem de viver sem máscaras é o que te reconstrói por dentro. Porque quando você arranca as máscaras, você finalmente vê quem você é. E talvez o que você veja te assuste no início. Talvez você perceba que se escondeu por tempo demais. Talvez você perceba que se acostumou com a mentira. Talvez você perceba que construiu toda a sua vida sobre a areia da hipocrisia. Mas ainda,
Há tempo para reconstruir. Ainda há tempo para recomeçar. Porque a verdade, mesmo quando te desmonta, é a única que tem o poder de te reconstruir de forma sólida. Kant nos ensinaria que a felicidade não é o fim da moralidade. A felicidade é uma consequência de viver uma vida ética, de acordo com princípios universais. A felicidade genuína não é aquela que você compra agradando os outros. É aquela que nasce quando você está em paz com a sua consciência. Quantas pessoas hoje vivem sorrindo, mas carregam um peso insuportável porque sabem que construíram suas vidas em cima de versões falsas de si mesmas? Quantas pessoas hoje ocupam cargos, vivem relacionamentos, mantêm amizades, mas no fundo sabem que aquilo não é real? A mentira pode te sustentar por um tempo, mas ela cobra um preço impagável. Ela exige que você minta de novo, e de novo, e de novo. Ela exige que você mantenha a farsa. Ela exige que você nunca mais descanse. Porque quem vive de mentira, vive em guerra. Vive tentando esconder. Vive tentando parecer. Vive tentando segurar máscaras que não cabem mais no rosto. Viver sem máscaras é um alívio. É pesado no início porque te deixa exposto. Mas logo você percebe que não existe liberdade maior do que ser você mesmo, com todas as imperfeições, com todas as falhas, com todas as dores, e ainda assim, ser inteiro. A verdade pode te afastar de algumas pessoas, mas te aproxima de Deus. A verdade pode te custar portas aqui, mas abre caminhos eternos. A verdade pode te fazer perder coisas, mas te devolve a paz. E talvez hoje você precise fazer esse movimento, o de escolher a verdade, mesmo que ela te doa. O de sustentar a verdade mesmo que ela te custe. O de viver a verdade mesmo que ela te deixe só. Porque quem permanece na verdade nunca permanece perdido. Quem vive sem máscaras pode até perder o mundo, mas jamais perde a si mesmo, e Jesus não nos enganou sobre isso. Ele nunca prometeu que a verdade seria fácil, mas prometeu que ela seria o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Viver na verdade é viver em Cristo. É escolher um caminho estreito, mas eterno. É rejeitar o aplauso vazio para abraçar uma paz que ninguém pode roubar. Kant nos ensinaria que a única vida digna de ser vivida é aquela que você pode olhar para si mesmo sem precisar desviar os olhos. É aquela onde você não precisa mais negociar, não precisa mais adaptar, não precisa mais fingir, e talvez no fundo você saiba que já está na hora de parar de sustentar essa máscara. Talvez você sinta que mesmo que custe tudo, viver na verdade é o único caminho que vale a pena. E você? Está pronto para pagar o preço? Me conta aqui nos comentários. Eu estou disposto a perder o mundo para não perder a verdade. Se essa mensagem falou com você, se inscreve no canal. Vamos continuar caminhando juntos, porque viver de verdade pode ser um caminho difícil, mas é o único que te reconstrói.